Nessa aula, nós vamos fazer 3 exercícios rápidos e simples, mas que vão abrir muito a sua mente em relação ao entendimento, ao conhecimento sobre equações de primeiro grau. Vamos começar por esse exercício aqui, depois eu só vou apagar o quadro e trocar para a gente ir fazendo os outros. Determine o valor de k de modo que se tenha uma função de primeiro grau. É isso aqui que eu quero saber. O valor desse k aqui, de modo que essa função seja uma função de primeiro grau. Então, vou desenhar aqui a função de primeiro grau. Ela tem esse formato aqui, ó. f de x é igual a ax mais b. Quem é o a aqui? O a vai ser toda essa expressão. Então, isso tudo aqui corresponde ao a. E o que o a precisa ser? Qual a característica que o a tem que ter para que a função seja uma função de primeiro grau? A característica é que o a tem que ser diferente de zero. Só isso, o a não pode ser igual a zero. Então, como que a gente resolve? Eu vou pegar esse termo aqui todo, ó, 3k mais 1, que é o a, ele tem que ser diferente de zero. Então, o 1 passa para lá trocando o sinal, eu vou ter que 3k é diferente de menos 1. Então, k vai ser diferente, o 3 passa para lá dividindo. Então, qual que é a solução para esse exercício? A solução é essa daqui, ó. K é diferente de menos 1/3. Vamos aqui para a letra B agora. A letra B tem uma pegadinha. K mais 2 vezes x ao quadrado. Lembra que se tivesse x ao quadrado, não é uma função de primeiro grau, aí já é uma função de segundo grau. Então a gente não pode ter essa parte aqui, x ao quadrado. A gente tem que sumir com essa parte aqui e ficar só com isso aqui, ó, menos 6x mais 5. Como que a gente some com esse pedaço? Basta transformar esse pedaço aqui igual a zero. Como é que eu transformo esse pedaço igual a zero? Multiplicando por zero. Então, se esse termo aqui for igual a zero, eu vou ter que 0 vezes x ao quadrado menos 6x mais 5. 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Para esse termo ser zero, quanto tem que ser o k? É isso que a gente tem que descobrir. Então, a gente tem que k mais 2 deve ser igual a zero. Aqui, ó, era diferente de zero. Aqui já é igual a zero, porque eu tenho que eliminar aqui esse x ao quadrado. Então, eu vou ter que k é igual a menos 2. Então, a solução para essa questão é essa. K é igual a menos 2. Isso aqui deixa de ser uma função de segundo grau, passa a ser uma função de primeiro grau. Vamos agora para o exercício de número 2. Exercício número 2 é bem parecido. Só que aqui, ó, determine o valor de k de modo que se tenha uma função de primeiro grau crescente. Agora eu tenho uma condição, não é simplesmente uma função de primeiro grau, função de primeiro grau crescente. O que é a função crescente? É aquela função em que o gráfico da esquerda para a direita está subindo. Isso é a função crescente. E qual é a característica que a gente tem que ter na função para que ela seja crescente? A característica é que o a ele tem que ser maior do que zero. O a ele tem que ser positivo. O a sendo maior que zero, a função é crescente. Opa, faltou um parêntese aqui no exercício. Quem é o a, quem é o b? Não tem problema estar trocado. O a é o que está colado no x. Então, isso aqui é o a. Esse valor aqui sendo a, ele tem que ser maior do que zero para a função ser considerada crescente. Então, como que a gente vai fazer? 2k menos 3 maior do que zero. Por que não maior ou igual? Porque não pode ser igual a zero. Se o a for zero, já descaracteriza. Não é uma função de primeiro grau. Então, vamos lá. 2k (3) passa para lá trocando o sinal. 2k é maior do que 3. Então, k é maior do que 3 meios. Então, a solução para esse exercício é essa. Para qualquer valor de k maior do que 3 meios, essa função aqui se torna uma função de primeiro grau crescente. Vamos agora para o exercício de número 3. Questão 3.
Esboce o gráfico da função y igual a menos 2x mais 1. O A é negativo. Só o fato do A ser negativo, a gente já sabe que ela vai ser uma função decrescente, ou seja, uma função nesse sentido aqui. A gente pode fazer esse exercício por dois métodos. O método em que você simplesmente localiza dois pontos no gráfico, você atribui dois valores quaisquer para x, encontra esses valores da função referente ao x ou y, acha o ponto, e aí você junta os dois pontos e traça o gráfico, ou nós podemos fazer de um modo mais analítico. A gente observa aqui a função e só de olhar para a função a gente pesca algumas características que dá para traçar o gráfico dela. Nesse caso dessa função, quem é o b? O b é 1. Então o b, lembra que o b é o quê? Aonde o gráfico corta o eixo y é o b. Então aqui, ó, é um ponto da função. E aonde que o gráfico corta o eixo x? O gráfico corta o eixo x na raiz da função. Para encontrar a raiz da função, basta igualar a função a zero, ou seja, dizer que y é igual a zero. A função aqui, menos 2x mais 1. Então eu tenho menos 2x mais 1 igual a zero. Menos 2x é igual a menos 1. X é igual, 2 passa para cá dividindo, x é igual a 1 meio. Vai ficar x igual a 1 meio. Menos 1 dividido por menos 2, negativo com negativo, vai ficar positivo aqui, x é igual a 1 meio. 1 meio está aqui assim, ó. Pronto, a gente já tem dois pontos, só ligar eles e traçar o gráfico agora. E observa que as informações batem, ó. O A é negativo, então a função decrescente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, todos esses quadros aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem ele em PDF. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!